Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, um verdadeiro convite às ideias vivas de Mason. Nosso principal objetivo é fornecer ferramentas para você, pai, mãe, educador, que busca oferecer uma educação viva às crianças ao seu redor. Eu sou a Mariana Mastracchio, mãe de 2 adolescentes, vivo o método Charlotte Mason na minha casa desde os primeiros passos da infância e hoje tenho um filho no ensino médio, mais de 10 anos de homeschool aqui no nosso lar. Eu também trago experiência de viver Charlotte Mason em comunidades cooperativas educacionais aqui nos Estados Unidos. Já palestrei em conferências, participei de diversos podcasts sobre Mason aqui nos Estados Unidos e mais recentemente eu escrevo para uma revista americana sobre Charlotte Mason chamada Commonplace Quarterly. E uma das minhas missões aqui no Descobrindo Charlotte Mason é tornar o ensino possível mesmo numa rotina real das mães brasileiras. O meu nome é Janice Chaves e eu sou mãe de 4 crianças entre 12 anos e 2 anos de idade. Também sou formanda em letras e hoje, junto com a Mari, aqui no Charlotte Mason em Comunidade, nós damos mentoria e suporte, currículo prático na filosofia de educação de Charlotte Mason para mais de 700 famílias. E a nossa principal missão aqui com o podcast Cobrindo Charlotte Mason é servir a família de vocês nessa descoberta educacional, dessa filosofia de educação que é tão rica, é tão viva, é tão profunda e às vezes nós sabemos, é difícil conseguir praticar, porque exige da nossa mente uma desconstrução muito grande. Então eu quero te convidar a nesse episódio de podcast estar disponível, aberto, disposto a desconstruir alguns pensamentos que talvez você tenha sobre educação e pensar uma nova forma de aprender, onde os seus filhos possam realmente amar o aprendizado. Então, Mari, né, por que a gente parou e por que voltamos, né? O nosso Sim, vamos podcast. falar sobre isso. Nós Uhum. paramos o podcast durante algum tempo, porque com o podcast Descobrindo Charlotte Mason, nós começamos a compartilhar muito da filosofia de educação de Mason com você, tanto no nosso Instagram, quanto aqui no YouTube, no Spotify, nos nossos outros streamings. E muitas famílias começaram a chegar até nós pedindo ajuda, né? Nossa, eu estou amando a filosofia de Mason, eu estou praticando os hábitos aqui em casa, eu estou seguindo esse passo a passo que vocês compartilham, mas como é que eu faço isso de forma prática? Como é que eu vivo isso na minha casa? Como é que eu adapto isso para o meu homeschool? Como é que eu vou fazer as lições de aula? E muitas pessoas ficavam perdidas. E eu entendo, né? Não é todo mundo que tem o tempo para conseguir estudar uma filosofia tão densa quanto a da Charlotte. Nem todo mundo que consegue ter essa aptidão de buscar diretamente na fonte todas as coisas com estudo mais extenso, como eu e como a Mari fizemos quando a gente começou a estudar a filosofia de Charlotte Mason, há cerca de 10 anos atrás, né? Todos os livros estão em inglês, lendo os artigos, lendo os documentos da PNU, das escolas da PNU de Charlotte Mason, para entender a estrutura, entender o formato, como que eu adapto isso para o Brasil, que tipo de livros que eu uso, né? Então a gente fala que começou no método de Charlotte Mason há cerca de 10 anos atrás, estava com um facão no meio do mato, desbravando a filosofia de educação, tentando entender a parte prática da filosofia de educação de Charlotte Mason. Então, nós precisamos parar o podcast para continuar servindo as famílias. Não foi porque nós abandonamos vocês, mas porque nós precisamos trazer algo mais prático na filosofia. Então, nós fundamos o Charlotte Mason em Comunidade, onde nós caminhamos em mentorias com as famílias, e explicando a parte prática, mas também a parte filosófica, a parte teórica, a parte de formação da família, o porquê a atmosfera, disciplina e vida, a formação de hábitos são tão importantes, mas não só o porquê, como fazer isso de forma prática. Tem materiais bem desenhados ali dentro. Nós criamos o habitograma para análise de hábitos da família e você também tem ali hoje, né, o currículo
pronto, inspirado nos programas educacionais que Mason fornecia para as escolas na época dela. Então, nós não ficamos paradas. Nós continuamos nessa jornada Descoberta Charlotte Mason, ao lado de centenas de famílias hoje, enquanto nós gravamos esse podcast, são mais de 700 famílias no CMC que vivem a filosofia da Charlotte, que tem a nossa mentoria, que tem os currículos prontos, que tem os materiais prontos, que tem o nosso suporte. E isso traz muito mais leveza, porque mostra que tem estrutura, tem segurança. Então, se você está aqui hoje começando sua jornada de descoberta de Charlotte Mason, saiba que você tem muita estrutura, muita segurança para seguir a filosofia de educação no seu lar hoje. Muito mais do que eu tive quando eu peguei o facão e entrei no meio desse mato há cerca de 10 anos atrás. Mas, né, Mari? A gente quer falar hoje sobre o tema desse episódio. Qual vai ser o tema desse episódio hoje? Hoje nós vamos falar sobre por que você deve usar a filosofia educacional de Charlotte Mason. E hoje, como a Janice falou, nós temos muito mais materiais disponíveis em inglês. Desculpa, em português. A minha cabeça ainda está pensando em inglês. Mas nós temos muito mais materiais, acesso, informação e primeiro, antes da gente entrar então nos detalhes do porquê usar a filosofia educacional de Charlotte, eu gostaria de fazer como ela faz muitas vezes no livro dela, né? Nos livros que ela escreveu. São 6 volumes da filosofia dela e muitas vezes a gente fica um pouco confusa porque ela começa limpando o terreno, como não fazer tal coisa. Então nós vamos começar com o porquê não. Se você só está procurando educar os seus filhos intelectualmente, ou seja, você só quer um currículo que toque ali nas disciplinas, intelecto, pronto, não quero pensar em formação espiritual, moral, física, então não comece, não use. Se você só quer apostilas prontas, algo para abrir e dar check, também Charlton Mason não serve. Se você só quer estudar aquelas disciplinas como português e matemática e não explorar a riqueza de outras disciplinas que vão formar a criança como um todo, também, é, também não. Se você quer replicar a escola dentro de casa, também não. Charlton não vai servir. E se você quer separar a educação intelectual da criança da espiritual, certamente Charlotte Mason não vai dar certo. Então, vamos passar agora para o próximo porquê. Que então, né, você deve usar a filosofia de educação de Charlotte Mason. Assim como a Mari falou aqui, se você pensa a educação como uma caixinha compartimentada apenas na formação intelectual do estudante, não escolha a filosofia de Charlotte Mason, porque ela vai educar a sua família como um todo. Isso nós vemos nas famílias do CMC, do Charlotte Mason Comunidade, muito testemunho, sabe? De, nossa, eu cheguei aqui buscando um método de educação porque eu queria algo prático para o meu homeschool, porque eu queria saber como dar aula, e eu descobri que eu precisava mexer nas estruturas da nossa casa, no fundamento, eu precisava alinhar mesmo as coisas, o papel de autoridade, o papel da mulher, o papel do homem, a educação dos meus filhos. Então, eu recebi no método Charlotte Mason muito mais que uma formação intelectual. Então, o primeiro motivo aqui que eu separei para vocês, do porquê você deve, né? Por que você usaria o método Charlotte Mason? Primeiro, porque é um método testado e aprovado. Enquanto Charlotte Mason viveu, foram centenas de escolas em todo o Império Britânico que usaram a sua metodologia de educação. Charlotte Mason não apenas fundou escolas, ela formou professores. Ela formou muitos professores através da House of Education, que era a sua casa de educação, onde os professores e governantas eram treinados para essas escolas. Somente enquanto Charlotte Mason foi viva, ela formou mais de 40 mil alunos. Enquanto ela foi viva, durante os seus 30, 40 anos de aplicação do método nas escolas da PNU. Então, eu sempre digo aqui, né? Ela não foi uma filósofa de poltrona.
Ela não só escrever um ensaio sobre a educação, uma teoria sobre a educação, como talvez você já tenha lido, né? As Ferramentas Perdidas de Aprendizagem, de Dorothy Sayers. Ela escreveu um ensaio sobre a educação, mas ela não aplicou aquilo por dezenas de anos, né? Por 30, 40 anos. Ela não formou professores, ela não abriu escolas por todo o império, onde mais de 40.000 crianças, jovens e adolescentes se formaram na sua filosofia de educação. Então, por que Charlotte Mason ficou simplesmente esquecida, né, na história? Porque no meio de uma geração que buscava tirar a figura de Deus e separar a fé e a razão no século que ela viveu, na virada entre o século XIX e XX, a Charlotte vem defendendo justamente o contrário. Nós não podemos permitir que haja separação entre a vida intelectual e espiritual das crianças, mas afirmamos que o Espírito Divino tem acesso constante aos seus espíritos e é o seu ajudador contínuo nas alegrias da vida, nas coisas da ciência, da arte, do cotidiano. O seu Deus instrui e ensina cada menino e cada menina. Então, Charlotte Mason vinha não só desenvolvendo um método, uma filosofia de educação, mas ela vinha colocando Deus no centro de todas as coisas, olhando para a Bíblia, buscando um código de educação nos evangelhos. Então, se você busca um método, uma filosofia de educação que seja genuinamente cristã, desde a sua fonte, a sua origem, a sua base de método e aplicação, essa é a filosofia de educação de Charlotte Mason. Um segundo ponto que nós queríamos conversar com vocês aqui é uma frase que a Charlotte usa muito em todos os livros dela, que é do filósofo Francis Bacon. E essa frase diz que os estudos servem para o deleite. E isso a Charlotte deixa muito claro, né, no final do apêndice do livro dela, Educação na Escola, onde ela dá muitos exemplos sobre as lições na prática, no método, desde ali da primeira série até o ensino médio, né? As divisões eram diferentes na época dela, mas as séries eram mais ou menos essas. E você vê no final que ela mostra toda a aplicação, ela mostra a avaliação, as narrações dos estudantes reais, né? Nesse livro Educação na Escola, você encontra narrações reais de crianças reais que faziam o método dela. E aí ela termina dizendo assim: eu espero ter conseguido mostrar para vocês aqui como é possível uma educação através dos livros e das coisas, e como essa educação faz com que os estudos sirvam para o deleite. Então, se você deseja que o seu filho ame aprender, se você deseja que ele seja despertado para o conhecimento de Deus, para uma educação cristã, para entender como Deus se manifesta em todas as coisas, na arte, na ciência, na matemática, na música, e se você deseja que ele tenha um verdadeiro deleite no aprendizado, você precisa entender mais a prática da filosofia de educação de Charlotte Mason. Nós também separamos aqui, e isso tem a ver com as lições serem um deleite, né, Mari? Que são as lições como um banquete de ideia. Banquete de ideias que vai nutrir a mente e o coração do estudante. Então, quando você pensa no banquete, né, se vocês já escutaram alguns dos nossos episódios anteriores aqui, eu sempre faço essa analogia com comida, porque Charlotte faz essa analogia nos livros dela também. E dentro dessa analogia da Charlotte, ela vai falar: assim como o corpo se alimenta de comida, a mente se alimenta de ideias. Então, eu preciso nutrir a mente do meu estudante, eu preciso semear ideias. De onde vão vir essas ideias para esse banquete? Eles vão vir dos livros e das coisas. Então, quando a Charlotte fala de livros, ela fala de livros que têm um teor literário, de livros que são ricos na sua linguagem, na sua literatura. Não necessariamente livros narrativos. Muitos desses livros para as crianças menores, eles acabam sendo narrativos, porque eles têm um poder de envolver a imaginação, a curiosidade, para captar mais a atenção.
Mas muitos dos livros, mesmo dos estudantes mais novos, não são narrativos. E conforme a criança cresce, esses livros vão se aprofundando em teor literário. Eles são grandes livros, muito bem escritos, né? A Charlotte, sim, estudava os grandes clássicos da literatura universal, da literatura da sua época. Ela tem uma visão para o seu programa educacional, onde a criança vai sempre amando aprender, ela vai sempre se deleitando no aprendizado e ela vai sempre ficando curiosa e desejosa por aprender mais, por se aprofundar mais naquele assunto, por crescer mais naquele assunto. Então, os livros são uma parte essencial. E é por isso que a Charlotte não usa apostilas, e a Mari falou aqui, né? Se você só quer usar apostilas prontas, Charlotte Mason não é para você. Porque você não vai ver na filosofia de Mason um livro e uma apostila sobre aquele livro. Isso é muito comum no meio do homeschool, né? Esses dias estavam nos pedindo aqui na editora, por que vocês não fazem um workbook do Aventuras ao Ar Livre? E eu tava assim, arrancando os cabelos, porque eu não preciso de um workbook do Aventuras ao Ar Livre. Se você ler e o seu filho narrar e vocês explorarem, observarem aqueles fenômenos na natureza, na realidade que a criança está inserida, ele vai absorver e aprender muito mais do que através de um workbook. Então, a Charlotte vai usar a narração como essa digestão da mente, né? Mais algumas, duas coisas aqui, eu já estou encerrando, Mari, que nós separamos aqui para compartilhar com vocês. É que a Charlotte, ela vai nos dizer, então, que nós temos três ferramentas educacionais ao nosso dispor na educação do estudante. E nós temos a atmosfera, a disciplina e a vida. Nós temos episódios extensos já gravados sobre esses três assuntos e nós vamos deixar o link deles aqui na descrição desse podcast, porque senão esse podcast vai ter mais de 3 horas de duração se nós ficarmos explicando cada uma delas. Mas nós vamos entrar um pouquinho mais profundamente ao longo dos episódios. O nosso objetivo com esse retorno do podcast Descobrindo Charlotte Mason é compartilhar com vocês os pontos elementares da filosofia. Então, vocês vão percorrer com a gente os pontos elementares, os princípios elementares do método. Vocês vão ter episódios curtos, uma conversa gostosa para você ouvir enquanto está lavando a louça, enquanto está dirigindo o carro, enquanto está limpando a casa, né? Você voltar a escutar os podcasts e ter aquelas pílulas diárias semanais, né, da filosofia de Charlotte Mason na sua casa. Então, quando Charlotte fala que nós temos essas três ferramentas educacionais, eu costumo dizer que elas são como engrenagens. Uma faz a outra girar. Então, se você olhar aqueles relógios antigos, né, eles tinham aquelas três engrenagens, uma bem grudadinha na outra, e uma gira e faz a outra girar. Isso é atmosfera, disciplina e vida. A atmosfera é o ambiente que a criança está inserida. É a forma como as relações humanas acontecem dentro daquele ambiente. Então, como os cônjuges se relacionam, como os pais se relacionam com as crianças, como os irmãos se relacionam, tanto quanto a beleza, a estética em que a criança está inserida, a decoração da sua casa, os cheiros da sua casa, né, os odores da sua casa. Então, tudo isso está relacionado com o papel da atmosfera. É realmente tudo que cerca a criança. Agora, a disciplina, a Charlotte vai trazer a disciplina como discipulado, como formar discípulos, através da disciplina da formação de hábitos. E ela foi a única pessoa genialmente, assim, a única educadora que trouxe um olhar para a formação de hábitos sob uma perspectiva da educação infantil. Então, hoje, se você vê vários livros sobre formação de hábitos para produtividade, para você vencer seus próprios vícios, né, para você ser mais produtivo na sua vida profissional. Mas a Charlotte olhou para a formação de hábitos e falou: peraí, se nós temos um princípio neural, algo dentro da neurociência, né? Que era uma palavra que ainda não existia na época dela. Se a gente tem esse princípio dentro do nosso cérebro que faz com que uma nova linha neural se crie, então isso é tão real para a educação das crianças. E hoje nós temos artigos científicos que comprovam isso, que as crianças elas não agem tanto por reação quanto por hábitos.
por hábitos que já foram entranhados. Às vezes, o mau comportamento do seu filho não é só uma questão de uma atitude de que ele realmente deseja agir daquele jeito, mas de que um mau hábito está entranhado ali, ele precisa ser tratado. Então, você precisa escutar esses episódios que a gente vai deixar aqui embaixo para você se aprofundar em atmosfera, disciplina e vida. Vida vem por meio dos livros e das coisas que eu já falei. Então, vou pular aqui. A Charlotte também vai falar sobre o grande reconhecimento, que é exatamente essa centralidade de Deus em todas as coisas, que eu comecei essa parte do porquê usar o método de Charlotte Mason com vocês. Então, ela não coloca Deus apenas inserindo versículos em cada texto que vai ser lido na lição de história, na lição de geografia, porque a verdadeira educação cristã não é você inserir versículos nas matérias de aula. A verdadeira educação cristã é você ser capaz de ver Deus em todas as coisas de aula, em tudo que você estuda. Então, quando você estuda o conhecimento do homem e você entende os acontecimentos históricos e você conseguir ver que Deus está regindo uma história que tem começo, meio e terá um fim no retorno dele. É você entender a geografia como manifestação dos princípios que Deus criou, de como todas as coisas foram feitas e são sustentadas por Ele. Então, é você ter esse olhar para as coisas estudadas. E você tem isso nessa oportunidade de conversa e relação com a criança através das lições de aula, muito por meio da narração, porque eles têm essa capacidade de fazer essa relação daquilo que eles estão lendo na Bíblia, na lição bíblica, com aquilo que eles estão lendo na geografia, com aquilo que eles estão lendo na história. E eles vão fazendo essa ciência das relações, conectando os fatos, e você vai percebendo aos pouquinhos a obra do Espírito no coração dele, fazendo cada ideia viva que está sendo semeada frutificar. Então, um grande reconhecimento também nos diz que você, como mãe, pai, educador da sua criança, foi chamado a cooperar com o Espírito Santo nessa grande obra. E isso, gente, isso, tá? Tira um peso das nossas costas enquanto família educadoras. Por quê? Você não fica pensando, meu Deus, como é que eu vou dar conta daquela aula de química, né? Meu Deus, como é que eu vou dar conta da geometria, na matemática, ao menos que você seja dessas áreas, né? Ou da gramática. E a gente tem aqueles receios, né? Quando meu filho chegar lá, como é que eu vou dar conta? E nós achamos muitas vezes que nós precisamos ser perfeitos para começar, nós precisamos estar prontos para começar o homeschool, preciso saber tudo sobre tudo. A realidade é que nem um professor formado que vai dar aula para o seu filho numa escola vai saber tudo sobre tudo, mas ele está estudando enquanto ele está aplicando. Então, é uma jornada. Entende? É uma jornada passo a passo. E quando a Charlotte nos faz olhar para esse grande reconhecimento, ela nos traz esse olhar de: ei, você, educador, foi chamado a cooperar com o Espírito Santo, e não ao contrário. Então, você não precisa dominar todas as áreas da educação do seu filho, mas entender o seu papel de forma ativa, não passiva. Isso também não quer dizer que, ok, é Deus que está educando e não vou fazer nada. Eu já ouvi isso, né? Já ouvi tanta besteira de famílias que criticam o método por causa desse princípio do grande reconhecimento. Ah, então isso vai tirar a autoridade dos pais, isso vai fazer com que a família venha se eximir da sua tarefa. Não, é pelo contrário. Se Deus está te chamando a cooperar com ele, você acha que você vai cooperar sentado na poltrona de casa? Não, você tem que arregaçar as mangas e entrar em ação, porque se Deus está te mandando fazer algo, você não vai fazer com a sua maior dedicação. Então, quando Charlotte escreve os seus volumes, ela fala: eu venho aqui mostrar para vocês as possibilidades, o que é possível, o que é esperado dos pais, para que eles percebam que, assim como se um pintor soubesse que ele iria pintar o maior quadro da vida dele, ele iria se dedicar a esse estudo, ele iria começar a pintar, a pintar, a pintar, até pintar a sua melhor obra, os pais saibam o que é esperado deles, quais são as possibilidades deles na educação, para que eles venham se dedicar a educar, educar, educar os seus filhos, para que eles façam o melhor
na formação do caráter deles. Então, você entende que, ao mesmo tempo que tira um peso, traz uma responsabilidade. Porque agora, se Deus te chamou a cooperar, ele vai te capacitar. Mas você tem que fazer a sua parte. E você está fazendo a sua parte escutando esse podcast aqui, descobrindo um pouco mais da filosofia. Você está fazendo a sua parte enquanto você lê livros sobre educação, mas você faz ainda melhor a sua parte quando você consegue tornar essas coisas práticas, né? E é por isso que nós estamos aqui para servir a família de vocês, tanto quanto Descobrindo Charlotte Mason aqui no nosso YouTube, no nosso Instagram, quanto com Charlotte Mason em Comunidade, o CMC, que te traz essa estrutura pronta, que pega na sua mão e te leva para a prática, né? Se é tudo que você precisa é saber o que fazer, quando fazer, como fazer e aprender enquanto está no caminho, tendo a nossa mentoria e uma comunidade de mais de 700 famílias que vivem essa realidade na casa delas, que compartilham das suas realidades nos grupos de WhatsApp, você precisa agendar uma consultoria. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você agendar uma consultoria também e conhecer um pouquinho mais da filosofia de educação e das partes práticas que nós temos para servir a famílias de vocês dentro do Charlotte Mason em comunidade. Agora a gente tem uma pergunta final, né, Mari? Né, o que não fazer, o que fazer, por que usar a filosofia educacional de Charlotte Mason, né? E o nosso intuito não é, óbvio, forçar, é realmente mostrar as possibilidades, assim como a Charlotte, ela abre uma grande sala para nós, com estantes cheias de livros e possibilidades. E aqui o nosso objetivo também é abrir essa porta, né, que nós possamos entrar e conversar, ter grandes conversas. E uma das conversas que a gente ouve com frequência, uma pergunta, né, nessas conversas é: dá para mesclar o método Charlotte Mason com outros métodos ou materiais? Bom, O que Maria, que tu eu acha, gente? responderia essa pergunta assim. Você precisa mesclar Charlotte Mason com outros métodos e outros materiais? Acho que você precisa começar a analisar por aí. Qual é a necessidade real de mesclar? Uhum, tá certo. Vamos deixar então com essa encerrar esse episódio, né, de por que usar a filosofia de Charlotte Mason com essa reflexão. Mas antes de encerrar, a gente gostaria de trazer um novo quadro para o nosso podcast chamado In Memoriam. In Memoriam é um tributo composto por homenagens escritas por amigos, alunos e colegas de Charlotte Mason logo após a sua morte em 1923, reunindo memórias pessoais, reflexões filosóficas e tributos afetuosos. In Memoriam revela a profundidade de seu legado por meio de vozes de quem a conheceu de perto. Mais que uma biografia, é um retrato vivo da mulher cuja vida foi, de fato, pelo bem das crianças. Eu vou ler um trechinho da carta de uma ex-aluna de Miss Mason que está nessa publicação em memória. Miss Mason era amada por todos que a conheciam e tinha muitos amigos queridos e íntimos. Ela possuía a habilidade de enxergar e despertar o que havia de bom em cada pessoa, mas creio que foram as crianças pequenas que ela mais amou. Pelo bem das crianças é o lema da House of Education, que é a escola de treinamento para professoras e governantas fundada por Mason. E foi de fato pelo bem das crianças que ela viveu e trabalhou. Ela lhes ofereceu uma educação que é uma atmosfera, uma disciplina, uma vida. Reverenciava as crianças como pessoas e reconhecia sua necessidade de alimento mental para que pudessem crescer. Ela lhes deu livros vivos, o amor pela literatura, pela arte, pela natureza, pelo trabalho manual, a alegria de aprender e uma vida plena. Jamais permitiu que os métodos que desenvolveu, ou como preferiria dizer, que teve a sorte de descobrir, fossem chamados por seu nome. Para ela, sempre foram métodos da PNU, União Nacional de Pais Educadores. Seu trabalho continuará, não apenas porque será conduzido por aqueles que ela própria escolheu e preparou para essa elevada responsabilidade, mas por causa de sua vitalidade e verdade intrínsecas.